Muito boa noite. Vejo que já temos alunos aqui esperando para a gente começar a nossa aula, começando em ponto às 19. E aí, antes da gente começar a conversar, gente, nessa nova modalidade em que o mundo vive hoje, né? Aulas online, diversas profissões e trabalhos e atividades acontecendo online. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Queria saber se a transmissão está legal, se o vídeo está normal, se o áudio está claro e está limpo para vocês, para que a gente efetivamente possa começar, tá? Vocês têm a opção do chat ao vivo, então é só mandar bem aí no chatzinho: professor, tô ouvindo, tá tudo normal, beleza, pode continuar, que aí a gente começa a aula, tá? É só uma forma de eu atestar que realmente vocês estão ouvindo e que a transmissão tá ok. E aí eu fico aguardando as mensagens de vocês. Quem quiser curtir o vídeo também, eu agradeço. Nada contra, esse é meu canal do YouTube, tá bom? A gente tem aula por aqui, esporadicamente temos aulas gratuitas, então se vocês quiserem também acompanhar o nosso trabalho, além do módulo da pós-graduação, obviamente, fiquem à vontade para seguir, se inscrever no canal, na verdade, e aproveitarem também as aulas que a gente sempre está disponibilizando, beleza? Muito bem, boa noite, Karina. Karina já disse que sim, então acredito que o áudio esteja ok. Certinho. Pois sendo assim, acho que a gente pode começar. Laiana também disse que está ótimo. Perfeito, Laiana, muito obrigado. Excelente. Gente, é o seguinte, queria conhecer vocês um pouco, tá? Não sei exatamente de onde são, de qual cidade são, tudo, em qual nível da pós-graduação já estão. Essa é a primeira disciplina de vocês? Ou vocês já tiveram outras disciplinas? Só para me situar um pouco. Podem ir comentando no chat que eu vou acompanhando daqui, tá bom? Para a gente poder ter uma percepção melhor de como que está a turma para poder dar início realmente à aula. Beleza, estou vendo que o áudio está legal então. Perfeito. Pois vamos já começar. Muito bem. Galera, é o seguinte, durante toda a aula, tá? A qualquer momento que vocês precisarem de alguma dúvida, algum comentário, algo a respeito do conteúdo que está sendo abordado, só deixar aí no chat, ok? Existe um delay do tempo que eu estou falando para o tempo que está saindo aí na transmissão para vocês, mas eu acredito que aos poucos a gente vai conseguir se encaixar aqui. Então não deixem de perguntar, não deixem de interagir. Se vocês tiverem dúvidas, se eu passar muito rápido por algum momento da aula, fiquem à vontade, tá bom? A aula é de vocês, a aula é para vocês, então é importante que vocês entendam o que eu realmente preciso passar, e isso só vai acontecer se a gente realmente conseguir interagir, tá bom? Então fiquem à vontade, porque a aula é nossa, o momento na verdade é nosso. E aí, pensando na disciplina de um modo geral de fisiologia do exercício, e até mais do que isso, pensando na nutrição esportiva como um todo, é importantíssimo, é fundamental que um bom nutricionista esportivo, ele entenda e ele conheça de bioenergética, que é exatamente o que a gente vai falar hoje, tá? Por quê, gente? Porque eu digo para vocês com toda a certeza do mundo, a base da nutrição esportiva, uma das, obviamente, mas uma grande base, um grande pilar da nutrição esportiva é bioenergética. Essa é uma notícia que eu tenho que dar para vocês. Infelizmente, bioenergética é um conteúdo relativamente denso de fisiologia, denso de bioquímica, então muitos alunos, até nós profissionais mesmo, que já professores, a gente ainda encontra uma certa dificuldade em relação a interpretar, a entender essa bioquímica, e você pode colocar como duas dificuldades. A primeira delas, interpretar, entender e aprender, e a segunda dificuldade é pegar esse conhecimento e aplicar na prática. Qual é a minha percepção enquanto professor? O que é que eu sempre tento levar para as minhas turmas? Exatamente a maneira mais simples e mais fácil de a gente conseguir pegar esse conhecimento e aplicar no consultório da gente, tá? Então essa é a minha perspectiva para a aula de hoje, é isso que eu quero trazer para vocês na aula de hoje. Então vamos aí todo mundo com foco ligado, 100% de atenção na aula, porque realmente se perder um pouquinho, às vezes pode pesar um pouco a bioquímica, a fisiologia, e aí o entendimento do raciocínio lógico aqui da bioenergética pode não ficar tão em dias como a gente espera. Mas para isso vocês vão comentando e a gente vai complementando. Certo? Posso continuar? Posso prosseguir? Tranquilo? Tudo bem até aí? Muito bem. Como eu estava falando, dentre as bases da nutrição esportiva, uma base muito forte é a bioenergética. A gente precisa entender de bioenergética por uma série de razões. Para começar, o que seria o conceito, né, André? O que é bioenergética? O que é isso? Basicamente, o nome já está falando, bio, vida, energética referente à energia. Então, quando você pensa em moeda energética, qual que é a nossa moeda primária? Eu já trouxe aqui no slide, é o ATP.
Então, bioenergética é a forma com que o corpo da gente tem, é a forma que o corpo, é a forma possível de a gente gerar ATP. É quais os mecanismos bioquímicos, quais os caminhos bioquímicos de se gerar ATP. Então, é fundamental que nós conhecemos isso, porque em qual situação nosso corpo precisa gerar a maior quantidade de ATP possível? Quando que a gente precisa de muita energia? Exatamente na prática esportiva. Vocês concordam? O indivíduo que está sedentário, ou que está em repouso, ou que está parado, ele precisa de muito menos ATP, de muito menos energia, do que o indivíduo que está em atividade física, que está praticando alguma atividade física, está treinando, está competindo, que seja. Então, basicamente, entender de bioenergética é entender como que teu corpo vai produzir energia. E aí, existe uma relação direta a respeito disso com a dieta. E existe uma relação direta a respeito de bioenergética com o tipo de atividade física, com a intensidade dessa atividade física, seja ela a nível de treinamento ou seja ela a nível competitivo. Então, a gente vai precisar, um nutricionista esportivo, inclusive fica muita dúvida, né? Professor, nutricionista esportivo, precisa entender de esporte, da modalidade? Precisa. Ele não precisa ser um expert, mas ele precisa entender qual a característica da atividade física que o teu paciente pratica. Seja um praticante de atividade física convencional, né? Recreativo, digamos assim, que não é atleta, e especialmente se for um atleta, onde o cuidado ele precisa ser realmente maior. Mas o conhecimento e as informações que você utiliza, que você aplica num atleta, você pode facilmente extrapolar para o praticante recreativo, que é a maioria do nosso consultório, né? Nossos atendimentos, em grande maioria, a gente não atende um público seleto de atletas, porque o número é muito menor. Nós atendemos muito praticantes de atividade física. E esses conhecimentos que a gente vai aprender hoje são facilmente utilizados nesse público também. E a intenção, gente, de qualquer pós-graduação, de qualquer aula que vá preparar o profissional para o mercado de trabalho, é deixar vocês preparados exatamente para o público que vocês atendem. Então a gente vai sempre pensar aqui na perspectiva do praticante de atividade física, tá? Porque eu acredito que seja de uma utilidade maior para vocês, beleza? Então, de fato, entrando na bioenergética, como eu disse para vocês, ela é a base da nutrição esportiva e ela é a forma com que o corpo tem de gerar ATP. Nós sabemos que o ATP é a nossa moeda energética primária e ele é um doador universal de energia. Só para lembrar, ATP, trifosfato de adenosina, tá exatamente a figurinha dele aí, ó, um recorte de um livro, tá? Mostrando a formação da molécula de ATP. A gente vai entrar numa bioquímica muito pesada? Não, porque como eu falei, a ideia é simplificar. Então basta você lembrar que o ATP ele é trifosfato de adenosina. Então é uma molécula de adenina ligada a 3 fosfatos. Basicamente, essa energia que o ATP dispõe, ela é utilizável em todas as células. Então, aonde teu corpo precisar de energia, o ATP vai estar lá de uma forma ou de outra para disponibilizar essa energia, ok? E aí, basicamente, onde que o atleta ou o praticante de atividade física, ele principalmente precisa de energia? Na célula muscular. Então, célula muscular é um local onde precisa, onde existe, na verdade, onde acontece uma grande demanda energética, uma grande liberação de moedas energéticas e uma grande produção de ATP. E a gente vai entender como que é essa produção e qual a relação disso com a dieta e com o que você precisa propor para o seu paciente. Muito bem, aqui mais um mecanismozinho, basicamente como é que funciona, de forma geral, porque a gente vai entrar de forma bem específica nessa produção. Mas de modo geral, nós temos aqui na nossa figurinha, nossas engrenagens do metabolismo, né? Digamos assim, você come, quando você come, você tem esse alimento, ele vai ser metabolizado, e aí vai ser metabolizado em diversas fases, em várias etapas, até você conseguir disponibilizar o ATP. Percebam que a engrenagem está rodando, gente, e com a roda da engrenagem você está tendo aí, ó, ADP mais fosfato sendo transformado em ATP. Então, lembra lá, trifosfato de adenosina, uma molécula de adenina, 3 fosfatos. Então, você tem ATP, você tem energia. ADP é o difosfato de adenosina. A molécula de ADP, ela não te gera energia. Ela não te dá disponibilidade energética. Só quem te dá essa disponibilidade energética é a molécula de ATP, trifosfato. Então, quando você se alimenta, digamos assim, tá, de linhas bem gerais, quando você tem a disponibilidade de glicose ou de aminoácido ou de gordura, enfim, a gente vai ver que existem mecanismos para a formação de ATP a partir de outros substratos que não glicídicos, mas de modo geral, vamos pegar como exemplo a glicose, que é o principal.
Acontecem reações até que esse ADP se junta com o fosfato, se transforma em ATP e aí você tem disponibilidade energética, ok? Quando você precisa gastar energia, é o contrário. Tá vendo aí que a setinha passa, a gente vai para outra engrenagem e essa engrenagem roda de forma diferente, que roda para quê? Quando nós temos os processos que exigem energia. Então, contração muscular é um exemplo deles, certo? O exemplo mais prático, digamos assim, deles é exatamente quando você precisa contrair musculatura, você precisa gastar energia, gastar caloria que seja, e esse gasto acontece exatamente na forma contrária. A primeira engrenagem, quando são nos processos de produção de energia, é ADP mais fosfato se transformando em ATP. Na engrenagem que utiliza o gasto energético, é o ATP, que é a nossa moeda energética. Esse ATP, ele libera uma molécula de fosfato, e essa molécula de fosfato é exatamente o que vai transformar energia propriamente dito, se transformando novamente em ADP. Então essa molécula ATP, ADP, ADP, ATP, ela está sempre em reversão, está sempre ou em construção ou em liberação energética, e é isso que vocês precisam entender nesse primeiro momento, ok? Muito bem, pensando em bioenergética, nós temos aqui as vias que a gente traz, as vias que o nosso corpo se dispõe a gerar esse ATP, certo? De início, as células musculares, como eu já falei, são, obviamente, um dos locais onde requer uma demanda maior energética, então elas conseguem armazenar uma quantidade de ATP. No entanto, essa quantidade armazenada de ATP, ela é limitada, ou seja, você não tem energia disponível o tanto que você quiser para quantas horas você quiser. Não é bem assim. O que cabe de ATP numa célula muscular é uma quantidade X. Não tem como a gente quantificar em números, mas é importante que você entender que esse ATP acaba. Se esse ATP acaba, ele precisa ser constantemente ressintetizado. Quando você está em atividade física, esse ATP ele acaba mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Por quê? Porque você está usando muita energia, porque você está contraindo muito músculo. Então, a ressíntese desse ATP precisa funcionar de uma maneira mais eficiente. E é essa ressíntese que é exatamente as vias bioenergéticas. Devido ao exercício, é necessário vias metabólicas para geração constante de energia, que é exatamente o que a gente vai estudar hoje. Nós temos, gente, de forma bem didática e bem clara para vocês, 3 vias metabólicas, 3 vias bioenergéticas responsáveis por essa ressíntese de ATP, por essa produção de ATP e fornecimento desse ATP para a célula muscular, para que ela possa continuar exercendo a sua atividade, né? Que no caso é a contração muscular. Isso você pode extrapolar para todas as células musculares do seu corpo. O que você estiver contraindo na atividade física, no treinamento, na competição, ele vai estar acontecendo. Basicamente, as 3 vias são sistema... Calma, peraí, deixa eu organizar aqui para vocês. Nós temos 3 vias, essas 3 vias se classificam em 2 possibilidades. Uma possibilidade, vias anaeróbicas, ou seja, vamos lembrar da nomenclatura bem básica, via anaeróbica, ele está falando o quê? Que é uma via onde não requer a utilização de oxigênio, anaeróbica. E nós temos uma das vias metabólicas dentro de uma via aeróbica, ou seja, essa que está dentro da via aeróbica é uma via metabólica que acontece na presença de oxigênio. A gente vai discutir aqui, eu vou mostrar para vocês os gráficos, e aí vai ficar mais claro vocês entenderem. Mas de início eu quero que vocês já peguem essa perspectiva. Nós temos a possibilidade de gerar ATP na ausência de oxigênio, via anaeróbica, e na presença de oxigênio, via aeróbica. Nas vias anaeróbicas, nós temos 2 vias metabólicas responsáveis por essa geração e fornecimento de ATP para a célula muscular. A primeira via, sistema ATP-CP, que é o sistema ATP creatina fosfato, tá? Se você for estudar na literatura, que eu sei que você vai, procurar em livro, procurar em artigo, procurar na internet, existem vários nomes para essa mesma via. Então, tem via fosfatogênica, via creatina fosfato, sistema ATP-CP, então fique atento a isso, mas é muito fácil de você identificar. A partir da aula de hoje você vai aprender e vai ficar mais bem claro, tá? Vamos colocar o nome para a aula ficar mais didática para a gente? Eu quero que vocês aprendam isso e não esqueçam nunca mais, pelo menos na aula de hoje por completo, tá? Para a gente não ficar preso a nomes mais complicados, eu quero que vocês aprendam como via 1, via 2 e via 3. Quem é a via 1? Via ATP-CP, via creatina fosfato, via fosfatogênica, ok? Via 2 é a via glicolítica. Tá vendo no slide? Ela também é uma via que eu coloquei ele no quadrinho de anaeróbico, mas ela pode acontecer na via aeróbica também, porque existe uma mescla, mas a gente vai condicionar ela aqui só para efeito didático, tá bom? Mas via glicolítica, o nome já está falando. O que é glicolítico?
é uma via que a gente vai usar glicose, que a gente vai quebrar glicose. Então, na segunda via, veja que na primeira via, ATP-CP, nós não falamos de glicose. Na segunda via, que é a via 2, via glicolítica, nós vamos ter quebra de glicose. Eu vou já mostrar para vocês mais detalhado cada via dessa. Na terceira via, que a gente vai chamar de via 3, é o que a gente chama de respiração celular. Gente, é muito simples, é fácil de lembrar. Olha só, a única que está na via aeróbica, a única que está na presença de oxigênio, é a única que tem o nome de respiração. Por quê? Exatamente porque está na presença de oxigênio. Um outro nomezinho que você encontra também na literatura é chamado de via oxidativa, tá? Por que é via oxidativa? Lembra de novo? Oxidativa de oxigênio. Então, via oxidativa é das três, né? A que está mais presente, a que só acontece realmente na presença de oxigênio, esse oxigênio inundando, digamos assim, né? Irrigando, na verdade, a célula muscular para poder gerar esses ATPs. De início parece um pouco complicado, talvez difícil de decorar, mas decore como via 1, via 2, via 3. Por que eu coloco via 1, via 2 e via 3? Porque é simples, porque elas acontecem exatamente nessa ordem de acontecimento, via 1, via 2, via 3, em relação à sua complexidade. Via 1 é a via complexidade e velocidade de liberação de energia. A via 1, gente, é a via mais simples de acontecer. Você quase não tem reação metabólica, você quase não tem reação bioquímica. Teu corpo precisou de energia, ó. Via 1 é a mais rápida, já te deu ATP. Puf! Se tu precisar de uma explosão energética, a via 1 vai te dar. Por quê? Porque ela é a mais rápida, ela é a que gera ATP mais rápido e é a mais simples, ok? Se você continuar a atividade física, está precisando ainda de mais ATP, a via 1 ela se esgota muito rápido. Quando a via 1 começa a se esgotar, quem que começa a entrar em cena? Depois do 1 vem quem? 2. Então, se você continuou a atividade, tua via 1, teu sistema ATP-CP já acabou, já não tem mais ATP para te gerar. Lembra que eu falei que ela é limitada? Então, tua via 1 já acabou, já te deu os ATPs que ela tinha. Teu corpo ainda precisa de ATP, porque tu está querendo continuar teu treinamento, ou tua competição. Está precisando continuar, a via 2, via glicolítica, começa a entrar em ação. E aí quem vai prioritariamente te fornecer esses ATPs passa a ser a via glicolítica, tá? Se tu continua nessa atividade física e está precisando de mais ATP, quem que vai entrar agora? Via 3. Por quê? Porque é limitado, a via 2 também começa a acabar essa liberação de ATPs, e aí a respiração celular, a via oxidativa, o sistema oxidativo começa a entrar em ação e te jogar mais ATPs ainda. Algumas questões bem peculiares vão limitar isso e a gente vai ver exatamente no decorrer da aula. Antes da gente falar das vias em si, é fundamental, muita atenção aqui, tá, gente? Muita atenção mesmo. Mas é fundamental que a gente entenda um pouco sobre exercício físico. Querendo ou não, o nutricionista esportivo ele tem que entender sobre mecanismos relacionados ao treinamento. E aqui eu trago um quadro que vai casar muito bem com o que a gente estava falando agora há pouco. Lembram que as vias metabólicas de bioenergética, coloquei elas, né, na condição aeróbica e na condição anaeróbica. Estão lembrados? Pois esse quadro está exatamente dizer isso. Olha só. Zona 1, o que é que ele está falando de zona 1? Zona 1 é zona de treinamento, tá? Essa é uma tabela de cargas e zona de treinamento, então você vai conseguir entender em qual fase do treinamento teu atleta está e qual repercussão isso tem a nível de substrato energético, a nível de via bioenergética. Então, via 1 tem um treinamento com uma característica adaptativa. Percentual da frequência máxima, gente, é o quê? Frequência máxima cardíaca. Quanto mais intenso é o treino, não sei se vocês treinam, acredito que alguns, pelo menos alguns sim, mas quanto mais intenso é o treino, quanto mais pesado é o treino, vamos supor que seja uma corrida, quanto mais rápido tu corre, o que é que acontece com a tua frequência máxima cardíaca? O que é que acontece com a tua frequência cardíaca? Ela, aumenta, né não? Quanto mais pesado, quanto mais intenso, quanto mais rápido, quanto mais necessidade de ATP, mais tua frequência cardíaca sobe. Então essa é uma maneira de quantificar essa intensidade de treinamento. Então, se você tem uma frequência cardíaca aí, teu coração está batendo a 60%, 70% da tua frequência cardíaca máxima, professor, eu preciso saber calcular isso? Não, o educador físico que faz isso, o nutricionista não calcula nada, só precisa entender em qual zona o paciente está treinando. Então, se o treino dele é leve, se o treino dele é bem, realmente, tá tipo uma caminhadinha que o cara nem aumenta a frequência cardíaca, saiba que o substrato energético está sendo utilizado é um metabolismo aeróbio. Se eu estou falando de metabolismo aeróbio, qual via bioenergética está
está sendo prioritariamente utilizada para gerar os ATPs para esse tipo de atividade física, gente. Quer que eu volte o slide? Voltar o slide, aí, ó. Se o metabolismo é aeróbio, então eu estou usando via oxidativa. Eu estou usando respiração celular. Concordam? E aí, vamos imaginar um indivíduo que já está na zona 2 de treinamento. Já não é um treino mais tão adaptativo, já é um treino condicionante. Então, você já tem uma perspectiva já de condicionar melhor esse indivíduo, onde a frequência cardíaca dele está, o percentual de frequência cardíaca máxima dele está na casa dos 70%, 80%. Ou seja, veja que o coração dele começou a bater um pouquinho mais. Ou seja, a intensidade do treino está um pouquinho maior. Mas ainda assim não está muito puxado, tá? Você vai ver que puxado mesmo é mais para frente. Veja que ainda assim nós continuamos com o metabolismo de geração de energia prioritariamente aeróbico. Então nós ainda continuamos com a via 3 sendo a maior responsável por gerar esse ATP. André, mas tu falou que a via 3 era a última e tu tá com um treino bem leve. Entenda, era a última na condição de complexidade, de tempo. Se você precisa de muito ATP muito rápido, não vai ser a via 3. Mas se você tá aqui, ó, tu precisa de ATP rapidamente aqui? Não. Por quê? Porque teu treino não tá lento? O treino não é leve? Você não tá contraindo a musculatura bem de boas, bem tranquilo? Então, dá tempo ou não dá você chegar até a via metabólica 3, né? Que é a situação oxidativa, para te gerar ATPs? Dá tempo. Mas, vamos imaginar que o nosso atleta, o nosso praticante de atividade física, ele começou a acelerar esse treinamento. Veja aí, ó, que ele já entrou na zona 3, uma zona mista, onde a frequência cardíaca dele vai de 80% a 90% da frequência máxima. Ou seja, ele já está começando a pegar pesado, ele já está começando a correr mais forte, ele já está começando a fazer contrações musculares requerendo muito mais energia. Veja que o metabolismo energético ele sai de uma condição aeróbia e fica aí mesclando, ó, aeróbio, anaeróbio. Ou seja, gente, se ele começou a entrar no metabolismo anaeróbio, quem foi que começou a ser ativado para gerar ATPs? Via 2 e via 1. Veja que ele estava sempre numa condição mais confortável, mais tranquila, estava tendo a disponibilidade de oxigênio muito boa. Se está tendo disponibilidade de oxigênio, se as contrações musculares não estão muito intensas, muito aceleradas, é um ritmo baixo de treinamento, ele dá preferência, o corpo dá preferência para gerar ATP a partir da respiração celular, da via oxidativa. Se esse ritmo começa a aumentar, a intensidade começa a aumentar, você está tendo contrações musculares mais frequentes e mais rápidas, você começa a entrar no metabolismo anaeróbio. Por quê? Porque se você está contraindo muito músculo, teu corpo precisa de muito ATP rapidamente. Lembra que eu falei que a respiração celular das 3 vias bioenergéticas é a que mais demora para gerar o ATP? Ela é a que mais gera ATP em quantidade, mas é a que mais demora. Então teu corpo não pode esperar. Tua musculatura não pode esperar até tu finalizar a via anaeróbica todinha para ter ATP. Não, ele começa a ativar a via glicolítica. Ele começa a ativar a via do sistema creatina-fosfato, a via fosfatogênica, que é a via 1 e a via 2. Se o seu atleta continuou aumentando o ritmo desse treino, olha só, nós já estamos na zona 4, o cara já está com a característica de treino glicolítico. Se você conversar com qualquer educador físico e perguntar o que é um treino glicolítico, ele vai te explicar, e você vai ver que um treino glicolítico é um treino que tem por característica uma intensidade alta, uma intensidade altíssima, tá? Que inclusive o treino glicolítico é aquele treino onde você está, eu acredito que algum de vocês deve fazer musculação, aquele momento que você está lá, ó, contraindo, fazendo aqui, que começa a arder, que começa a queimar, aquela ardência, aquela queima no músculo é uma resposta, é uma consequência, é um subproduto de um metabolismo, de um treino com característica glicolítica. Quando você está nessa condição, sua frequência cardíaca já está 90% a 100% da frequência cardíaca máxima, então você já está com a frequência cardíaca lá em cima. Se você perceber o cara que está fazendo musculação, seja você, seja seu paciente, ou seja um atleta, quando ele está muito pesado, ele está tentando aqui, não consegue mais de jeito nenhum, quando ele solta o peso, o que acontece com a respiração dele? Ele aumenta a frequência cardíaca por conta da resposta metabólica disso tudo. E aí quando você entrou nessa condição glicolítica com a frequência cardíaca máxima já de 90% a 100%, ou seja, você já está dando o seu limite, veja que já não tem mais metabolismo aeróbio. Ou seja, se não existe mais metabolismo aeróbio, você não está mais utilizando via oxidativa, que é a nossa via 3. Você está apenas na via 2 ou via 1, certo?
Continuou treinando mais ainda, mais intenso ainda, você tá dando o seu limite. Olha que interessante, você tá dando o seu limite. Pô, cacete doido, velho. É tipo corrida, é o Usain Bolt na final da Olimpíada. É o máximo que o indivíduo pode dar. Olha a característica desse treino. Anaeróbio alático. Por que é anaeróbio alático? Porque o anaeróbio alático é a via 1. Veja que eu falei que você está aqui no seu limite, no seu máximo. Você está acelerando o que você pode. Se você está acelerando o que você pode, você precisa de ATP imediatamente, instantâneo, muito rápido. E aí, quem é a via 1, que é a via mais rápida, que te libera mais ATP, que te libera ATP de maneira mais imediata? ATP. E lá na via fosfatogênica. E lá na via 1, que é a via ATP, creatina fosfato, não tem nada de ácido lático. Vamos já conhecer elas, tá? Vamos conhecer elas agora, bem detalhado. Ok? Deu para entender até aí, gente? Ou tá complicado? Ou eu tô acelerado demais? Vocês vão falando, porque eu sou agoniado, viu? Não sei se perceberam, mas eu sou bem acelerado. Inclusive, lembrei agora que eu não me apresentei. Sou nutricionista, especialista em nutrição e exercício físico, tá? Moro em Teresina. Formado já há alguns 6 anos e faço consultório aqui, principalmente na área esportiva, tá bom? Professor de várias pós-graduações aqui no estado. Ia para São Luís conhecer boa parte de vocês, mas aí a pandemia não deixou e estou conhecendo aqui online. Enfim, me digam se está tudo ok até agora na aula, porque a gente vai já começar a entrar nessas condições. E aí você deve estar se perguntando, André, mas que aula chata, é só bioquímica, é só falando de treinamento, eu não estou entendendo. Por que o nutricionista precisa saber disso? É simples, gente. Porque a suplementação que vocês vão utilizar nos pacientes de vocês está diretamente ligada, está diretamente relacionada com isso, bem daqui, com essa característica do treinamento. Você tem a suplementação específica que se encaixa na via 1, que é a via ATP-CP, via fosfatogênica. Você tem suplementação específica que se encaixa na via 2. Você tem suplementação específica que se encaixa na via 3. Então você, como nutricionista esportivo, precisa compreender seu atleta, seu praticante de atividade física, saber que tipo de atividade física ele faz, saber em qual nível ele está, para que em cima disso você consiga identificar qual a prescrição, qual o suplemento, qual a estratégia nutricional. Então, se você não aprende isso, fica muito difícil você prescrever com eficiência, você prescrever com cirúrgico, digamos assim, né? Fazer uma prescrição correta, porque é fundamental. Beleza, a Évila disse que está um pouco rápido, vou tentar frear, viu, Évila? É porque eu sou acelerado mesmo. Vai desculpando. Mas se ficar dúvida, tu pergunta, não deixa eu passar não, viu? Muito bem, vamos lá. Seguinte, aqui, gente, é só uma figurinha mostrando o que a gente acabou de conversar. Essa é uma figura que ela está mostrando a integração dos sistemas energéticos, das vias bioenergéticas, das vias metabólicas de geração de energia, tá? Quando a gente dá aula, didaticamente a gente fala, primeiro via 1, depois via 2. Não é que teu corpo funcione uma via e depois a outra e depois a outra. Não, as 3 vias elas atuam sinergicamente, mas a depender da intensidade do treinamento do teu atleta, do teu paciente, do teu treinamento, a depender da intensidade da prática esportiva lá ou da atividade física, uma via vai se sobrepor à outra, ou seja, vai ser mais exigida. Então, não é que acontece primeiro a via 1, depois a via 2, depois a via 3. Não é assim, tá bom? As 3 vão acontecendo. Só que a depender da intensidade desse treino, uma via ela se sobrepõe à outra como sendo a via prioritária naquele momento da atividade física, certo? Então, só para vocês entenderem, gente, vamos aqui, ó. Meu mouse não está aparecendo para vocês, né? Fica um pouco difícil para vocês enxergarem. Deixa eu tentar explicar sem mouse, então. Tá vendo bem aqui, sistema ATP-CP bem no meio do gráfico. Sistema ATP-CP, que é o sistema imediato, que é a via 1, certo? Identifiquem esse traço aí, me digam o que vocês encontraram. Esse tracinho do sistema creatina-fosfato, sistema ATP-creatina-fosfato, que é a nossa via 1, ele está começando lá em cima, ó, lá no começo do gráfico ele está em 100%, e bem aqui ele está morrendo em 30 segundos, estão vendo? O tempo, 10 segundos, 30 segundos, 2 minutos, 5 minutos, é o tempo de atividade física. É o tempo em que o teu paciente está efetivamente contraindo musculatura, certo? Então, esse é o tempo referente à prática esportiva mesmo, sem interrupção, tá? Imagina que um cara começou a fazer uma corrida, tá? Vamos pegar a corrida que é o mais fácil de vocês entenderem. Então, teu atleta começou a correr, ele está 10 segundos correndo. Imagina que ele está correndo na sua intensidade máxima.
Então o cara é um sprint de, sei lá, 400 metros, vamos colocar assim, é um sprint de 400 metros. Ele tá postando corrida, começou a corrida, ele acelerou, pam, cacete total, botando o máximo dele. Se ele botou o máximo dele, gente, o que é que ele precisa? Ele não precisa de ATP imediato. Então, se ele acelerou ao máximo, qual é a primeira via bioenergética que vai disponibilizar ATP para ele mais rápido? A gente falou disso, acredito que vocês vão acertar. Botem nos comentários aí para me saber se vocês estão ligados mesmo. Então, imagina que é uma corrida, tem um paciente lá, não, o juiz apitou, todo mundo correu o mais rápido possível, o mais rápido que pode. Se eu estou correndo o mais rápido que eu posso, o que é que eu estou fazendo? Eu estou contraindo muito músculo, eu estou requerendo muita energia. Se eu estou fazendo isso, quem é a via bioenergética que vai me dar os primeiros ATPs? Via 1, porque via 1 não é a mais rápida, né? A via de explosão, né? Quando eu estou dando o meu máximo, é a minha via 1. Então olha para o gráfico agora e vê que a nossa linha da vertical, que está em 100%, ele corresponde exatamente à intensidade desse treino pelo tempo, tá bom? Intensidade pelo tempo de treinamento. Então, se a gente botou lá, pam, correu, olha que o sistema ATP-CP, ele está lá em cima no gráfico, ó, tá? No 10 segundos, olha para o 10 segundos, agora sobe a visão. Quem que está mais alto no 10 segundos? Né? A via ATP-CP? Por quê? Porque até 10 segundos é o tempo que essa via 1, que a via sistema ATP-CP, via fosfatogênica, consegue te dar ATP. Se passou 10 segundos e teu atleta ainda está correndo no seu máximo, os ATPs advindos da via 1 começam a cair. Percebe que agora começa a cair, quando deu 30 segundos, ó, a via 1 já está lá embaixo, e a via 2, glicólise anaeróbica, que é a via glicolítica, começou a subir, ó. Lá no começo, no comecinho do gráfico, a via identifiquem a glicose anaeróbica, ó, a setinha lá em cima. Lá em cima, no meio do gráfico, em cima, acima do sistema ATP-CP. Lá quando estava 10 segundos, ó, veja que no 10 segundos a linha da glicólise anaeróbica está lá embaixo. Por quê? Porque ela não está sendo utilizada. Por quê? Porque quem está sendo utilizada até os 10 segundos é a via 1. Passou 10 segundos, a via 1 começa a não aguentar mais, não tem mais ATP pela via 1. Então o corpo precisa arrumar ATP de outro ponto. De onde é que entra agora? Aí a via 2, ó, olha a linha dela, começou a subir, ó. Por quê? Porque a via 2, a partir dos 10 segundos, até os 30 segundos, até ali os 2 minutos e meio, 4 minutos, a via 2, que é a glicolítica, que passou a te dar mais ATP. Mas teu atleta não corre 400 metros, por exemplo, e vamos supor que é um praticante de atividade física, porque o atleta de ponta corre. Mas teu praticante de atividade física não corre 400 metros em, sei lá, 2 minutos. Então ele precisa continuar. Só que depois desse tempo, quando deu ali no nosso gráfico mais ou menos ali 3 minutos, percebe que a glicólise anaeróbica começa a cair também? Por quê? Porque as nossas quantidades de ATP elas não são limitadas. E aí, olha só, sistemas aeróbios. Sistemas aeróbios é a nossa via 3. Sistemas aeróbios é exatamente a via oxidativa. Então, ó, a via oxidativa que lá no início não estava sendo utilizada, veja que ela vai subindo no gráfico de pouquinho em pouquinho. Por que ela está subindo de pouquinho em pouquinho, gente? Porque quem está sendo utilizada como prioridade é a via 1 até os 10 segundos, depois a via 2 dos 20, 30 segundos até 4 minutos, e aí você não consegue mais manter essa intensidade, a via 2 começa a cair, não te dá mais muito ATP, e aí, meu amigo, ou você respira ou você para. Por que ou você respira ou você para? O que é que acontece quando você dá uma acelera na sua corrida? Você acelerou, você está no seu máximo, você começou a cansar. O que é que acontece quando você começa a cansar? Ó, hiperventilando, você começa a respirar muito mais. Por quê? É a via 3 entrando em ação, tá? Porque como você forçou muito a via 1 e a via 2, a via 3 tem que entrar te dando esses ATPs, te disponibilizando esses ATPs. Enfim, esse quadro é um pouquinho complicado. Agora a gente vai exatamente por causa disso dividir as 3 vias com as suas características para vocês entenderem mais uma vez. Então, via 1, sistema fosfato, sistema ATP-CP, que seja, ele é um metabolismo anaeróbico alático, não gera produção de ácido lático. Isso é um ponto importantíssimo que a gente vai já discutir sobre essa produção, tá? Mas basicamente, você está vendo o atletazinho, não sei se o slide está grande para vocês, suficiente, não sei se dá para vocês verem, aqui para mim está maior. Ele está falando que a via 1, sistema fosfato, ela é responsável daí, ó, de 0 a 10 segundos, em média 100 metros, pensando numa corrida. Se for uma corrida maior que 100 metros, onde você vai dar o seu limite, você já começa a entrar com as outras vias bioenergéticas. A via 1 ela é rápida, ela é imediata, ela só aguenta o começo da atividade física se essa atividade está muito intensa. Basicamente, usa as reservas de fosfocreatina ou creatina fosfato, que são compostos ricos em fosfato. É simples.
ADP mais fosfato vira ATP, você tem ATP, você tem energia, você tem contração muscular, tá? Algum nome desses está familiar para vocês? Olha só, creatina fosfato. Qual a suplementação que pode ser indicada aí, gente? Creatina, mas isso com certeza vai ter em outro módulo da pós, então não vamos se adentrar. Basicamente, ela é energia por alguns segundos apenas, porque as suas reservas de fosfocreatina vão diminuindo com o exercício. À medida que você acelera a contração muscular, essa reserva diminui e você começa a entrar na via 2. Quem é a via 2? Sistema glicolítico, tá? Sistema ácido lático glicólise, que aí já é uma via que já aguenta um pouco mais. 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Metabolismo anaeróbico, ainda não requer oxigênio, tá? Ou a gente chama de metabolismo do ácido lático porque dentre as reações bioquímicas que acontecem, existe um subproduto chamado ácido lático, que na verdade é o ácido lático ou IOH+, tá? Primeiro o H+, depois ácido lático. E isso tem uma repercussão séria que a gente vai já falar. A glicólise é a quebra de moléculas de glicose no citoplasma, então ela acontece no citoplasma da célula. Você tem lá a glicosezinha, né, que a gente sabe, todo mundo, que é uma fonte de energia, e ela é uma fonte de energia exatamente por causa disso. Ocorrem algumas reações onde essa glicose ela sofre alguma quebra para exatamente gerar ATP. Nessa quebra da glicose, você tem a produção de moléculas de ATP, que é o objetivo principal, ter energia, mas você também tem a produção de moléculas de ácido lático. Esse ácido lático, quando ele é acumulado na musculatura, quando você tem uma grande produção, uma grande quantidade de ácido lático, você tem acidose, você tem fadiga, é aquela ardência que você sente quando você está na musculação, quando você faz várias contrações musculares, várias repetições aqui no exercício, não começa a arder? Exatamente por conta da produção de H+, e ou ácido lático, tá? Então, basicamente, esse H+, ele diminui o pH da célula, o que inibe a atividade das enzimas necessárias para o processo de síntese de ATP e para a continuidade das contrações musculares. Então, se você perceber, quando você está fazendo a musculação lá, ó, começou a arder, se você continua, quanto mais você continua a contração muscular e o exercício, mais arde lá a sua musculatura. Chega uma hora que você não consegue mais contrair, que você solta. E aí, quando você solta, você cessou a atividade física. Isso é interessante para um atleta de ponta? Não, porque se ele acidifica demais, ele para a prova, ele perde rendimento. E a ideia é dar o máximo de rendimento para ele, certo? Respiração aeróbica, que é as vias oxidativas, né? Nós temos aí um metabolismo aeróbico, ou seja, o nome já está falando, é o metabolismo que a gente usa oxigênio. É o sistema energético, olha só, mais potente no sentido de gerar mais ATPs, certo? A decomposição de moléculas de glicose continua nas mitocôndrias, você tem a glicólise, só que a gente agora consegue levar esses subprodutos para a mitocôndria, onde na mitocôndria acontece uma produção muito maior de ATPs, de moléculas energéticas para atividade física prolongada. Na respiração aeróbica, você aguenta produzir ATP, ó, por horas. Pense no maratonista, o cara não corre 2 horas, 3 horas correndo, o cara que gosta de bike, não são lá 3, 4 horas pedalando. Quem que é a prioridade na bike e na maratona? Via 3. Na verdade, passou de 5, 6 minutos, você está sobre predominância da via metabólica de respiração celular, na via oxidativa. Ok? Como eu disse, o processo de gerar esse ATP é mais lento. Por isso que se você tiver muito intenso, muito rápido, contraindo muito músculo, você sai da via oxidativa e começa a ser gerado ATP pela via glicolítica ou creatina fosfato. Só para pontuar, tá, gente? É uma figurinha da bioquímica um pouco mais pesada. E aí essa figurinha, ela traz o quê? Só os locais onde acontecem, tá? Sistema creatina fosfato. Bem aqui no lado direito, ó, quadradinho vermelho do lado direito da via. Ela acontece no citoplasma celular. Via 2, via glicolítica. Tá vendo a glicose entrando na célula? Dentro do quadradinho vermelho marcado aí no slide, ó. Glicose entrando na célula, essa glicose é quebrada, vira piruvato, piruvato aqui, ó, virando em lactato, e aí ela acontece também no citoplasma. E das 3 vias, a única via que acontece na mitocôndria, no núcleo, mais especificamente na mitocôndria, a via 3, que é a via oxidativa, certo? Então, via 3 é a única que acontece na mitocôndria. As outras vias no citoplasma, só para a gente se situar, para vocês saberem direitinho onde que acontece cada coisa. Agora a gente vai falar das 3 vias especificamente para vocês entenderem. É o clima da aula, tá? É um dos momentos importantes da aula.
Via 1, gente, via ATP-CP. Via 1 é simples, cara. Simples, simples, simples. Lembra que eu mostrei no começo dos slides que você tinha a síntese de ATP acontecia como? Um ADP mais um fosfato vira ATP. Não era assim? Por quê? Adenosina de fosfato, quando você tem um fosfato inorgânico solto, livre, esse fosfato se liga a esse ADP e você tem ATP. Não é assim? Então pronto. Então é simples. Lá na célula muscular, nós temos uma molécula de creatina. É isso mesmo, creatina. Aquela creatina que a gente suplementa, que vocês conhecem como suplemento. A creatina ela tem o poder de carrear um fosfato com ela. Então ela vira um composto que a gente chama de creatina fosfato. O nome já está falando, gente, não tem segredo. Creatina fosfato. O que é a creatina fosfato? É a creatina de mão dada com um fosfato. Então tá aqui, ó, creatina de mão dada com fosfato. É simples. Ela vê um ADP, pega o fosfato ADP. Aí a creatina dá o fosfato para o ADP e esse ADP se transforma em ATP, trifosfato de adenosina, volta a ser uma molécula energética. Então, quanto mais creatina o teu indivíduo, o teu paciente, ele tem, quanto maior a reserva de creatina na musculatura dele, mais fosfatos vão estar ligados a essa creatina e maior a doação de fosfato para o ADP se transformar em ATP. Deu para entender, gente? A via 1 é simples, não tem subproduto, não tem reações. Está vendo que é uma doação? É creatina fosfato, creatina dá o fosfato para o ADP, se ADP virou ATP, pronto, ele já pode ser utilizado para gerar energia de novo. Então, por isso que ele é a via mais imediata, é a via mais rápida, é a via mais simples de todas, porque não tem reação. A gente vai já ver que na glicólise, só para você quebrar a glicose, são 10 reações. Então, por isso que demora um pouco mais. E na via oxidativa, você tem ciclo de Krebs, você tem cadeia respiratória de elétrons, são coisas que demoram, ó. Quantas reações tem um ciclo de Krebs, pessoal? Por isso que ele demora mais para gerar esse ATP. Mas a via 1 é muito simples. Ficou alguma dúvida? Acredito que não. Então, André, tem como eu melhorar a atividade da primeira via bioenergética, da via fosfatogênica, da via ATP-CP? Tem, com a suplementação de creatina. Só que aí é importante você entender o quê? Quando que você vai suplementar creatina? Onde é que a via 1 é predominantemente usada? Olha só, trazendo da teoria para a prática. Onde é que a via 1 é predominantemente usada? Quando o indivíduo vai no seu máximo. Eu te pergunto, numa maratona, o cara vai no máximo dele? Ele acelera mesmo? Não, na maratona ele vai no ritmo, ó, toda hora, no mesmo ritmo, mantendo a constância. Então, creatina, suplementação de creatina é interessante num maratonista, por exemplo? Nem sempre, entendeu? Nem sempre. Eu particularmente não coloco. Agora, se você pensa num cara que dá tiro, num Usain Bolt da vida, 100 metros de corrida, 200 metros de corrida, aí você já tem muito mais eficiência da suplementação. Então você vai suplementar creatina nos atletas de explosão, seja natação, seja corrida, jogador de futebol. Jogador de futebol, ele não está aqui correndo, aí do nada tem um contra-ataque, ele tem que acelerar o máximo possível dele. Excelente também, é uma possibilidade. Mas enfim, isso é só para vocês, só para pontuar e vocês entenderem, ok? Muito bem. Partindo da via 1, saindo da via 1, como eu falei, é muito simples, é muito rápido, não tem nada, não tem subproduto, não tem nada. A gente vai entrar na via 2, que é a via glicolítica. Tanto anaeróbica como aeróbica, tá? E aí, para a gente entrar na via glicolítica, eu preciso do fundo do coração que vocês relembrem alguns conceitos importantíssimos, alguns conceitos básicos, tá, gente? Glicólise. O que é a glicólise? O nome já está falando. Glico de glicogênio, de glicose, na verdade. E lise de quebra. Então, glicólise é a quebra da molécula de glicose. Essa quebra, para que aconteça essa quebra dessa molécula de glicose, acontece em 10 reações químicas. Vocês precisam saber cada etapa de cada reação? Não, tá? Não precisa. O fato que você precisa saber é que quando essa glicose é quebrada, ela é quebrada em 2 moléculas de piruvato. Pronto, só aprenda isso, tá? Então, glicólise é justamente a quebra da molécula de glicose, gerando 2 piruvatos. Pronto, ou 2 moléculas de ácido pirúvico, como você quiser chamar, ok? O que é o glicogênio, gente? Glicogênio é a reserva energética formada por várias glicoses. Então, quando você tem várias moléculas de glicose junto, você tem glicogênio, que exatamente é a nossa reserva energética primordial.
né, encontrada especialmente nos músculos e no fígado. Então a gente tem glicogênio hepático e glicogênio muscular, certo? Isso aí vocês já sabiam, não é novidade. O que é a glicogenólise? É exatamente a quebra desse glicogênio em moléculas de glicose. Por que isso acontece? Para que a gente precisa dessa quebra de glicogênio em molécula de glicose? Porque o glicogênio diretamente não gera ATP. Quem gera ATP é a glicose. Então tem uma quebra da glicogênio, que é a reserva, que é o estoque de glicose, né? Várias moléculas de glicose junto. Na forma de glicogênio, você precisa de ATP, você precisa de energia, não está vindo a partir da dieta, você está em restrição calórica, esse glicogênio vai ser quebrado em várias moléculas de glicose para que essa glicose possa ser quebrada, possa sofrer glicólise para piruvato, para enfim poder acontecer as reações de geração de ATP, tá? De energia. Glicogênese é a síntese ou a produção do glicogênio a partir de carboidrato. Então, quando você tem várias moléculas de glicose que se juntam para formar glicogênio, você tem glicogênese. E neoglicogênese ou gliconeogênese, como a gente aprendeu muito na faculdade, é exatamente a produção de glicose a partir de um substrato não glicídico. Então, vamos imaginar que você está sobre uma dieta de restrição de carboidrato, uma low carb muito severa da vida, ou até uma cetogênica que seja, e aí você não tem carboidrato na dieta. Teu corpo precisa fazer glicose de algum canto. Ele vai fazer essa glicose da onde? Aminoácidos e ácidos graxos. Ou seja, não é a partir de carboidrato. Então, é importante que vocês lembrem esses conceitos para que a gente possa entrar na aula. Beleza, gente. Aqui a gente começa a entender agora a via glicolítica, que é a via 2, que vai dar suporte para a gente entender algumas questões importantes. Muito bem. Basicamente, aqui é a célula muscular. Precisa de muita atenção nesse momento, tá bom? E aí, se ficar dúvida, manda aí nos comentários que a gente vai falando. Basicamente, o que a gente tem? Célula muscular, ok? Esses dois tracinhos vermelhos, é a nossa corrente sanguínea. Então, a gente já é consenso, a gente já discutiu, já falou aqui que a glicose é, lá na célula muscular, a nossa principal fonte energética. Ela que vai realmente, né, vai ser metabolizada até doar os ATPs para que a contração muscular possa continuar funcionando. Beleza, todo mundo concorda, não é isso? Ok. Então, já que todo mundo concorda, nós temos a glicose. Essa glicose ela pode vir de dois locais, em resumo. Da glicose da própria corrente sanguínea. Então, se o teu corpo está precisando de muita energia, você tem ali uma entrada de glicose na célula, glicose essa que está na corrente sanguínea. Ou essa glicose pode vir da nossa glicogenólise. Lembra do conceito que eu falei no slide anterior? Nossa reserva de glicogênio muscular. Teu corpo está demandando energia, tu está sob restrição calórica, tu está fazendo atividade física, contraindo o músculo, então teu corpo precisa de glicose. Ele pode ter uma contribuição dessa glicose vindo da corrente sanguínea, que é da nossa glicemia, né? Ou ele pode ter uma contribuição dessa glicose da quebra do glicogênio, porque a molécula de glicogênio são várias glicosezinhas juntas. Então acontece a glicogenólise, esse glicogênio doa glicose e essa glicose vai passar pelos processos. Qual é o processo? Glicólise. Então, quando essa glicose ela é quebrada, acontece a glicólise, ela vai fornecer piruvato, que aqui na nossa figura está chamada de ácido pirúvico, certo? Tem um porém, gente, importantíssimo. Quando acontece essa glicose ela é quebrada, nós temos a liberação do piruvato, ótimo, excelente. O piruvato, o ácido pirúvico é a mesma coisa, tá? Ele vai ser utilizado para gerar ATPs, mas além do piruvato, nós temos também a liberação de H+, certo? H+, o íon hidrogênio, ele é um próton e ele tem característica ácida. Então pensa comigo, quando é que a glicólise é ativada? Lembra lá, glicólise via glicolítica, via 2. Então quando que a glicólise é ativada? Quando você aumenta a intensidade da atividade física. Aumentou a atividade da atividade física, você começa a ter muita glicólise. Concordam? Concordam ou não concordam? Porque quando minha atividade física está no nível mais leve, mais brando, uma corrida que você mantém o ritmo, você não precisa estar quebrando muita glicose, porque você não está fazendo via glicolítica, você está na via oxidativa, certo? Mas quando você começa a acelerar, você começa a fazer mais glicólise. Eu lembro que glicólise, ela dá piruvato, mas ele também dá H+. Quando tu começa a acelerar demais, que aumenta a concentração de H+, o que é que acontece com tua célula? Eu disse que o H+, ele tem característica ácida. Esse é o momento que o seu atleta, ou você que seja,
interrompe a atividade física. Ardeu tanto, acidificou tanto, que ele não consegue mais ter o rendimento. Para um atleta de ponta de competição, você não pode deixar isso acontecer. Claro que somente a nutrição não vai ser responsável por esse contexto, mas se você ajustar a dieta bem, você consegue evitar ou inibir, ou na verdade retardar a fadiga. Esse é o termo correto, retardar a fadiga. Tá? Bem aqui na figurinha está o lactato, gente, mas eu preciso falar uma coisa para vocês que é meio que importante. Quem gera a acidose não é o lactato. Você pode encontrar isso em livro, você pode encontrar isso em discussão de Instagram, muita gente fala, mas esse é um conceito que já caiu por terra há algum tempo, tá bom? Não é o lactato que gera acidose muscular. Quem gera a acidose é o H+. O lactato é por quê? Porque esse H+, se liga a algumas substâncias e quando o H+ não consegue sair da célula muscular. O teu corpo ele precisa tamponar isso. Quanto mais H+ ele tira, tu não está em alta intensidade, não está produzindo muito H+, se concentrar muito H+ no teu músculo, vai acidificar. Se vai acidificar, tu vai perder rendimento. Então o organismo está tentando encontrar maneiras de tirar esse H+ de dentro da célula muscular. Uma das formas é transformando esse H+ em lactato. Então o H+ sofre uma série de reações, tá? E aí se liga com NAD, que aí vira NADH, esse NADH se liga com piruvato e isso vira lactato. E aí esse lactato é a forma como esse H+ sai da célula muscular e vai para a corrente sanguínea. Por muito tempo achou-se que o lactato era quem gerava a acidose, mas não é. O lactato ele evita a acidose exatamente porque ele é a maneira com que esse H+ sai de dentro do músculo. O fato é que, pensando em via bioenergética, olha bem aqui no ácido pirúvico. Bem nesse ácido pirúvico, você tem duas setinhas. Uma setinha tem menos O2, menos O2 ele quer dizer não tem presença de oxigênio, e mais O2 ele quer dizer na presença de oxigênio. É bem aqui onde se difere, gente, da via 2 para a via 3. A via glicolítica para a respiração celular, para as vias oxidativas. Quando você não tem oxigênio, esse ácido pirúvico ele é metabolizado e ele gera o H+, que vai exatamente fazer essas reações que eu citei há pouco, se transformando em lactato. Com isso, você tem acidose. Quando você tem acidose, sua atividade física ela é limitada. Quando que você não tem oxigênio? Pensando na prática. Quando é que você não tem a disponibilidade de oxigênio suficiente? Quando você está em intensidade alta. Quando você aumentou a intensidade, teu corpo precisa contrair músculo, precisa de muito ATP. Não dá tempo esse ATP vir da respiração. A irrigação de oxigênio ela é muito baixa frente à demanda de contração muscular que teu corpo está precisando naquele momento. Então, por isso que você tem um aumento do H+, com consequentemente aumento de lactato que vai para a corrente sanguínea. Quando você tem a presença de oxigênio, ou seja, você está no ritmo mais leve, sua contração muscular não é tão acelerada, você consegue respirar bem, correr no seu ritmo, aí basicamente, olha o ácido pirúvico com a presença de oxigênio, ele não é transformado em H+, em lactato. O ácido pirúvico ele vai para, na presença do oxigênio, ele vai para mitocôndria, ele vai para o núcleo celular. Quando ele cai na mitocôndria, basicamente esse piruvato aí que foi para a mitocôndria vai participar do ciclo de Krebs, consequentemente da cadeia respiratória, e aí perceba, se ele vai para a mitocôndria, se você está respirando, não tem acidose, não tem lactato, não tem H+, não tem subproduto. Então, por isso que a via bioenergética, a via metabólica bioenergética 3, respiração oxidativa, síntese oxidativa, via oxidativa, desculpa, ela não deixa subproduto e ela é prolongada. O atleta, o indivíduo consegue correr vários minutos, várias horas, se ele manter o ritmo, porque não tem acidose. Mas se ele acelera, com pouco tempo, quando ele acelera, ele já começa a cansar muito, por uma resposta de acidose metabólica. Deu para entender, gente? Mais ou menos. Essa aula online é complicada de dar, porque essa bioquímica é muito pesada, tá? Inclusive, eu ia levar esse tema de hoje para discussão que a gente teve algumas semanas atrás, só que como lá não tinha slide, eu falei, não, deixa esse tema para o dia que tiver slide, que fica mais fácil a compreensão. Mas ainda assim, eu acredito que é uma explicação relativamente complicada de se ter, mas eu acredito que deu para pegar um pouco da base. E aí, vou já citar para vocês mais uma demonstração, que essa figura é a mesma figura anterior, do slide anterior, tá? Calma, a gente não vai discutir essa figura toda. É só para mostrar para vocês que, além da glicose, aquela via 3 de respiração celular, de
de uma via oxidativa, ela não funciona apenas a partir de carboidrato, de glicose, tá? Ela funciona também a partir de gordura, de ácido graxo. Por quê? Porque aquele ácido pirúvico, aquele piruvato que eu falei que ele ia para mitocôndria, ele só vai para a mitocôndria quando ele sofre uma reação e se transforma em acetil-CoA. Vocês lembram do acetil-CoA? Só que, na ausência de carboidrato, a própria lipólise, a quebra de ácido graxo, também doa acetil-CoA. E esse acetil-CoA é que é o precursor principal do ciclo de Krebs. Deu para entender? Então essa figurinha é só para mostrar para vocês que a via 3 acontece não necessariamente na presença de glicose. A gente consegue ter, se tiver acetil-CoA, pronto. E acetil-CoA ele vem tanto da glicose, né, que é o caminho mais comum, o caminho bioquímico mais comum, mas ele também vem dos ácidos graxos. Que é justamente aí onde acontece o emagrecimento, tá? Onde tem um favorecimento, na verdade, um favorecimento desse emagrecimento. Não é uma regra. Mas é só para mostrar que nós temos também locais a mais que participam dessa via 3, gerando esse acetil-CoA lá para o ciclo de Krebs. E aí, agora sim, basicamente, finalizando a aula, porque essa é uma aula de entendimento básico da bioenergética, tá? Finalizando a aula, qual é a aplicabilidade disso na prática? André, beleza, foi uma aula horrível, foi uma aula pesada, difícil de entender, minha cabeça está doendo, e eu preciso saber para que isso funciona. É simples. É importantíssimo a gente entender em qual via energética, qual é a via energética mais utilizada para cada tipo de atividade física, para cada tipo de exercício, tá? E especialmente, se teu atleta, né, se for um atleta, ele tem a periodização de um profissional, de um educador físico, ele vai passar por fases diferentes de treino. Então ele vai ter treino onde nós temos uma intensidade maior, treino onde nós temos uma intensidade menor. Se vocês perceberem, primeiro ajuste na dieta. Qual tipo de ajuste na dieta a gente consegue fazer pensando, né, pelas vias bioenergéticas? Primeiro ajuste da dieta, gente. Onde é que eu preciso? Qual tipo de dieta eu preciso de mais carboidrato? Vocês conseguem me responder essa pergunta? Eu sei que é um raciocínio relativamente complicado de fazer por uma aula dessa forma, mas vocês conseguem me responder? Qual das vias bioenergéticas, em qual situação, em qual tipo de treino a gente precisa de mais carboidrato? Eu acabei de dar essa resposta. Olha só, lembra que via glicolítica. Se é via glicolítica, qual é meu substrato principal? Glicose. Geralmente, de onde é que vem essa glicose? Glicogênio. Né? Como é que a gente forma glicogênio? Consumo de carboidrato. Quando que eu tenho predominância de via glicolítica, que é a via 2? Em atividades de extrema intensidade, de intensidade alta, que eu fico ali oscilando entre via 1 e via 2. Então, quando o teu paciente tem um treino mais intenso, uma característica mais glicolítica, a tua dieta, necessariamente para dar mais suporte para ele, para dar mais energia, é uma dieta que precisa ter um bom aporte de carboidrato, porque você precisa ter glicogênio muscular para esse glicogênio sofrer glicogenólise, ofertar glicose, e essa glicose é o nosso principal substrato na via glicolítica, que é a principal via onde esse atleta predomina na hora da atividade física dele. Se você não dá carboidrato suficiente, você não tem glicogênio em quantidades ideais, você não tem glicose suficiente para gerar ATP, e esse atleta ou paciente que seja, ele vai fadigar, ele vai perder rendimento mais cedo. E essa não é a ideia do atleta de ponta ou de uma pessoa que busca um máximo de intensidade nas suas atividades físicas. Deu para entender? Lembra que eu falei que a via 3, via oxidativa, quando é, por exemplo, um treino de característica que não é tão intenso do ponto de vista de contração muscular, ou seja, um tipo de atividade física que ele é mais prolongado. Eu te falei que o nosso acetil-CoA pode vir daquela via da glicólise, mas eu falei também que ele pode vir da onde? Ácido graxo, ó, slide anterior, ácido graxo. Então, se eu tenho pacientes com característica desse tipo de atividade física, mais prolongadas, eu tenho uma necessidade grande de carboidrato, essa resposta é foda. Essa resposta é tensa. Por que ela é tensa? Olha só, gente, percebam, se eu tenho, vou fazer de novo, se eu tenho um praticante de atividade física, de atividades de longa duração, onde a gente sabe que atividades de longa duração, a predominância é via 3, via oxidativa.
Eu preciso que na dieta dele tenha muito carboidrato? Quem se atreve a responder? Quem responder ganha um ponto. Quem se atreve a responder? Eu vou responder antes de vocês responderem. Vamos lá. Se o paciente busca emagrecimento, por exemplo, não requer uma grande demanda de carboidrato na dieta dele. Por quê? Porque ele vai conseguir gerar ATP, gerar energia a partir de ácido graxo, a partir de gordura, tá? Então, a prescrição pode ser um pouco mais pobre em carboidrato, não precisa ter tanto. Se o paciente busca performance e ele não é adaptado, porque tem essa questão, aí pode ser que seja muito interessante que você precise de um aporte de carboidrato maior, porque ele está pensando em performance, ele não está pensando em emagrecimento. E para você ter performance, você tem que ter o máximo de cada via bioenergética disponível para aquele paciente poder ter uma produção de ATP aumentada. Deu para entender? Mas o fato é que a gente não fica tão dependente de carboidrato quando a gente está com um paciente, com um atleta que seja, de atividades físicas mais prolongadas, porque nós conseguimos usar ácido graxo como precursor de acetil-CoA para entrar no ciclo de Krebs e gerar bastante energia. Mas se é uma atividade de intensidade alta, curta duração, cacete, o máximo total, você precisa de carboidrato, porque o ácido graxo já não consegue entrar como precursor, porque não tem a presença de oxigênio, porque você fica predominantemente na via glicolítica, que é via 2, ou via 1, que é ATP, CP, fosfatogênico. Deu para entender, galera? Ou não deu? Outro ponto, além desse ajuste em relação a mais carboidrato ou menos carboidrato, periodização nutricional. Se você pega um atleta de ponta, esse cara ele vai passar por algumas periodizações. Vão ter meses ou semanas que o treino dele vai estar mais intenso, vai estar mais pesado. Vai ter meses ou semanas que o treino dele vai estar mais recuperativo. E aí você pode regular mais carboidrato ou menos carboidrato de acordo com essas semanas. André, como que eu faço isso? Você tem que conversar com o seu atleta ou com o treinador dele. Fulano, quais são os períodos onde você vai treinar mais glicolítico, mais pesado, mais intenso? Quais são os períodos que você vai ter um treino mais leve? Tem que entender, porque você vai conversar com o educador físico dele, né, com o treinador ou com ele próprio, para ele dizer mais ou menos qual o ponto que ele vai estar, qual semana que ele vai estar com qual tipo de treino, mais pesado, mais intenso, menos intenso. E aí você consegue regular mais calorias, especialmente mais carboidratos ou menos carboidratos a partir disso, tá? Então, a periodização também ela passa por aí. Um outro detalhe, ajuste e necessidade de suplementação. Qual a característica do treino dele, qual a via bioenergética predominante, qual tipo de suplemento se aplica a cada uma delas. E aí eu já disse para vocês, atletas de explosão que usam com muita predominância via 1, suplementação de creatina. Via glicolítica, o que é que pode ajudar? Qual é o fator limitante da via glicolítica, gente? É acidose, né? Eu não disse que quando a gente fica muito na via glicolítica, a intensidade está alta, a glicólise acontece, você tem ATP vindo da quebra da glicose, mas você também tem H+, que esse aumento de H+, pode gerar acidose metabólica e o paciente fadigar. Então, existem suplementos que retardam essa acidose, fazendo o quê? Exatamente aumentando a capacidade do corpo de diminuir H+, de dentro desse músculo, fazendo com que essa acidose aconteça mais prolongada, seja mais retardada, né? Seja, aconteça mais tarde. Isso é extremamente benéfico. Quem seriam essas suplementações? Betalanina, bicarbonato de sódio, tá? Então, essas duas suplementações. André, qual dosagem, como é que toma? Tema para outra aula, porque aí não tem como, certo? Mas betalanina e bicarbonato de sódio, excelente suplementação como tamponante, diminuindo a acidose derivada da predominância de via glicolítica, de via 2, pela característica do treinamento, pelo tipo de treino que o teu paciente faz. Por isso que eu disse no começo da aula que você precisa entender, para você saber quanto que você vai prescrever, que tipo de suplemento e como vai periodizar a dieta, ok? E outro detalhe, o objetivo do paciente. Qual é o objetivo do cara? É emagrecimento? É performance, porque são duas coisas diferentes. Então, a depender do intuito do teu paciente, se ele busca performance, ter o máximo de rendimento possível, você vai ter que fazer uma conduta, provavelmente mais carboidrato. Se ele busca emagrecimento, por exemplo, você já pode trabalhar com um pouco menos de glicogênio disponível. Então, a dieta talvez com menos carboidrato. Isso não é uma regra, é apenas uma estratégia que pode ser utilizada. Deu para entender, gente? Eu sei que a aula é um pouco densa, porque bioenergética é um tanto quanto puxado mesmo, tanto que eu falei no início, mas fico à disposição para tirar dúvidas de vocês, tá? Vou falar com a Thaís para ver se ela pode, como é que a gente pode fazer em relação a isso, porque vocês podem estar mandando dúvidas para mim, tá bom?
Espero que tenham gostado da aula, que possam fazer algum proveito do que a gente aprendeu hoje. É só o começo, pelo que eu já soube, teremos outros encontros por aqui para complementar os conhecimentos de hoje, tá? Para não ficar uma aula muito longa. E o que eu queria dizer para vocês é que o conhecimento... Opa, peraí que não passou aqui o slide. Aqui. É que o conhecimento é uma ferramenta e, como toda ferramenta, o seu impacto está nas mãos de quem usa. Então, é muito fácil a gente pegar um pouco da literatura e estudar e entender aquele mecanismo, mas a gente precisa saber usar. Ou esse conhecimento vem de forma que você consiga aplicar ele na prática, ou ele acaba não tendo tanto sentido, tanta eficiência. E esse foi desde sempre o meu objetivo com a aula de hoje. Desde sempre foi o que eu busquei fazer quando as meninas do Instituto Nutri, né, junto com o Milton, também me convidaram para dar aula. E aí foi uma das promessas minhas, exatamente tentar unir esse conhecimento de tal forma que ele possa realmente ser uma ferramenta na mão de vocês e que vocês possam usar isso aí de maneira muito prática, né, aplicar isso de maneira muito real na prática clínica de vocês, né, seja nos consultórios e agora especialmente nos atendimentos online, porque é importante que vocês tenham esse entendimento. Beleza, gente? Foi um prazer dar essa aula para vocês. Bioenergética é um assunto relativamente amarrado, mas, enfim, como eu disse, fico à disposição para tirar dúvida, tá bom? Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tá bem no slide, ó, André Teles Academy, podem seguir lá no Instagram. Conteúdo direto para nutricionista, aula, enfim, uma série de coisas por lá. Acredito que possa ajudar também. E também vocês podem entrar em contato até mesmo pelo Instagram também para tirar a dúvida de alguma coisa que tenha ficado aqui na aula. Se resta algo, pode deixar nos comentários. Ainda estou por aqui para responder vocês. E é isso. Foi um prazer. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o crescimento da turma, tá? Queria muito que esse encontro tivesse sido presencial. Fica mais fácil de a gente discutir e debater. Mas enfim, adaptações são importantes. E se adaptar a esse meio online, ele também tem que acontecer, né? É a perspectiva que a gente tem hoje. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Podemos encerrar? Já estão com fome? Ou deu para entender beleza? Fico no aguardo aqui. Pois bem, acho que não ficou dúvida, hein? Então ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Esse é meu medo. Mas enfim. Olha só, a professora Thaís tem meu contato, certo? Estou deixando meu contato aí do Instagram. Qualquer coisa que precisarem, estou à disposição, estou às ordens, só mandar mensagem. Aproveitem a aula de hoje, procurem algo na literatura, é importantíssimo para poder fixar um pouco desse conhecimento. E vamos que vamos, está só começando. Foi um prazer, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.